Olá, estou começando mais um podcast. Hoje o tema é Raízes, a conexão corpo, alma e espírito. Eu quero fazer uma pergunta para você, e não é sobre perfeição, mas sim sobre equilíbrio. Então a pergunta é: como está a sua alma hoje? Como estão aí seus pensamentos, suas emoções? Como está o seu espírito, a questão da fé, no que você tem acreditado, e como está o seu físico, a sua saúde aí física, a sua alimentação, a sua prática com a atividade física, como você está? E após essas perguntas de reflexão, não sei quais são as suas respostas, eu quero ler um texto bíblico que tem tudo a ver com essa conexão corpo, alma e espírito que talvez você nem sabia, mas existe na Bíblia. Está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que fala assim: que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, aqui está falando de conservar íntegro. Íntegro quer dizer por inteiro e irrepreensíveis. Eu quero falar sobre essas 3 partes, então, que nós temos, e a primeira delas é o corpo, a importância da gente cuidar do nosso corpo, do nosso templo. Eu, desde o dia 1º de agosto, mas isso é a minha verdade, você não precisa seguir, nem quero dar dicas de como você se alimentar, o podcast não é sobre isso. Mas eu percebi que, tudo que é referente a leite, derivados, lactose, estava me fazendo mal, então já tem aí mais de anos que eu cortei. Mas recentemente, desde o dia 1 de agosto, eu cortei farinha branca, refrigerante que eu amava tomar. E embutidos e várias outras coisas, doces, eu fui cortando da minha alimentação. Nos primeiros 20 dias, eu fiquei com muita enxaqueca, muito mal-estar, muito mau humor, querendo bater em todo mundo. Mas foi necessário porque eu percebi que a minha vida, assim, melhorou bastante, principalmente fisicamente. Meu sono melhorou bastante. Sou uma pessoa muito agitada, então eu estava precisando aí equilibrar o meu estado físico. Recentemente até tive que passar com o hepatologista por aparições aí de nódulos hepáticos. E aí, passando com ela, ela falou: calma, fica tranquila, é só um cisto ali de água que bom que você cortou. Aí ela começou a falar tudo que eu precisava cortar e eu falei: "Nossa, é tudo que eu cortei desde o dia 1 de agosto, olha só que coisa boa", parece que eu já estava sentindo. E foi muito importante para mim essa ida à hepatologista, foi um susto, fiquei aí 15 dias ali no susto, que é isso? O que são esses nódulos hepáticos? Mas graças a Deus não era nada grave, mas a importância de você olhar para o seu corpo. E o nosso corpo ele dá sinais. Quando a gente não tá bem, emocionalmente falando ou espiritualmente, o nosso corpo ele dá sinais. Ele vai dar sinais ali como enxaqueca, com uma gastrite, às vezes manchas que saem no corpo. Tem pessoas que às vezes fica com muita tontura, muito mal-estar, um desânimo, vontade de ficar deitado, sabe? Parece que é uma pressão na cabeça, parece até que a pessoa tá com labirintite. E às vezes a pessoa não percebe, pode ser sim uma ansiedade, pode ser um estresse, pode, mas às vezes, vou falar que às vezes é falta disso daqui, ó, água. Água, se hidratar. Às vezes a pessoa tá desidratado e o corpo tá dando sinais. Ele dá sinais de que ele não está bem, de que ele está exausto, de que ele está cansado, de que você está precisando dormir mais, de que você está precisando pausar. Então, respeite o seu corpo e, se necessário e se possível, faça sim exames. É importante você manter ali aquele check-up anual da sua saúde. É importante você checar como é que está a sua alimentação. Como eu precisei melhorar a minha alimentação. Eu estava comendo muito mal, principalmente à noite, muito doce, muito pão. Como uma neta aí de italiana, muito macarrão. Meu almoço, às vezes minha janta era só massa, massa, massa. De manhã pão.
Hoje não, hoje de manhã eu como o quê? Uma crepioca de banana. Esse é meu pãozinho da manhã. Mas foram coisas que eu precisei adaptar para minha saúde física, porque para mim foi necessário. Não estou dizendo que você tem que fazer como eu faço, comer do jeito que eu como, mas eu estou falando que se o seu corpo está gritando, se você não está feliz, é importante você buscar, assim, ajuda com profissionais, ver como é que estão aí as suas vitaminas, ver como é que está, a sua melatonina no seu corpo, que é o que te ajuda a dormir bem, é você atingir aquele sono REM, aquele sono profundo, que é aquele sono que a gente acorda revigorado, rejuvenescido. Então é importante você checar como é que tá a sua vitamina D, sua vitamina C, até a sua vitamina 12, B12, que é responsável pela sua memória. Sabe quando você tá muito com muitos esquecimentos, às vezes aí é falta de vitamina B12 e buscar sempre se hidratar, tomar a quantidade de água aí necessária para o seu corpo. Então, foi a forma que eu consegui. Tá sendo desafiador a farinha branca na minha vida, mas foi necessário. Meus às vezes minha família, meus cunhados ou até meus sobrinhos brincam: "Ai, lá vem, não como farinha branca", porque, parece uma coisa, né, quando você decide cortar algo da sua vida, parece que todo mundo vai te oferecer. Ninguém vinha me oferecer doce, ninguém vinha me dar um sonho de padaria quando eu estava comendo. Agora quando você decide cortar, parece que vem o banquete para você ali comer, aproveitar. E aí, às vezes, a gente fala assim: "Ai, só hoje". É só um pouquinho, é só um pedacinho. E aí, nesse só hoje, só um pouquinho, só um pedacinho, seu corpo tá aí gritando: por favor, cuide de mim, por favor, pare, olhe para mim um pouquinho. Então, é necessário você equilibrar o seu corpo. Então, te pergunto novamente: vem a reflexão de como está a sua jornada com o seu corpo, como você tem cuidado dele. Então, e eu não tô falando de corpo no sentido, ai, meu corpo tem que ser perfeito, eu tenho que ter o corpo escultural? É escultural? Escultural, tem que ter, eu tenho que ter tal pele, eu tenho que usar tal maquiagem, eu tenho que usar tal roupa, eu tenho que caber no molde que fulano disse que eu tenho que caber, ou porque eu vi na rede social e eu me comparo, então eu tenho que ser perfeito, eu tenho que postar eu malhando, não é isso, não é sobre isso. É sobre aquilo que o seu corpo está gritando para você parar e olhar. Eu espero que você esteja entendendo o que eu estou falando para você. E a segunda parte que nós somos é a nossa alma. Então, a nossa alma, ela estão ali todas as nossas emoções, os nossos pensamentos, as nossas vontades. Existem pessoas que até já perderam a vontade, vontade de viver, vontade de sonhar. Tem pessoas que já nem sonham mais. É, é você parar e olhar, porque a sua alma ela também grita por socorro, ela grita para que você olhe mais para dentro dela. E esse buscar aí a sua alma é você buscar um autoconhecimento, é você fazer terapia. Não, às vezes as pessoas ainda têm um preconceito. Ai, eu preciso para eu fazer terapia porque eu preciso estar louco. Infelizmente hoje as pessoas buscam. Eu dei várias entrevistas já falando isso, as pessoas buscam já quando a emoção já está se alojando no corpo, porque a emoção ela se aloja na carne. Então, quando o corpo já está ali gritando, quando já está num burnout, quando já está ali com uma gastrite severa, quando já está com uma enxaqueca que não passa. Infelizmente, as pessoas vão buscar quando já está tudo desequilibrado. E se as pessoas soubessem a importância de você buscar o autoconhecimento, você se desenvolver, você fazer terapia, antes de se agravar o problema, as pessoas hoje elas seriam mais saudáveis, talvez não seriam tão dependentes de medicamentos. E outro olhar também para o seu corpo é isso, de tomar cuidado com medicamentos. Se existe sim a possibilidade de você desmamar de medicamentos. Eu sei porque eu sou uma pessoa que desmamei. Então, a alma é esse olhar, essa terapia, esse autoconhecimento, é você perdoar quem você precisa perdoar,
é você ser grato e lembrando, tá? Perdoar quem você precisa perdoar não significa esquecer o que alguém te fez. Significa você ser livre. Você ser livre dessa dor, você ser livre dessa situação, você ser livre desse passado. É isso que significa perdoar. E essa outra parte que eu falei da gratidão, já viu? Aquelas pessoas que reclamam da vida o tempo inteiro. É legal estar perto, é gostoso. Você tem prazer de estar perto de alguém que já acorda, que droga, que saco, Ninguém quer estar perto de pessoas assim. Então, nós precisamos sim ser mais gratos pela vida, mais grato pelas pessoas que estão no nosso caminho, que nos ajudam, pelo nosso trabalho. E muitas vezes até pelo não trabalho, até pelo desemprego, porque às vezes até uma situação de desemprego vem para nos ensinar algo. Eu sei porque eu já fiquei desempregada e eu sei como é que é. Financeiramente é péssimo, é horrível, mas o que que eu preciso aprender? Tudo que a gente passa na nossa vida tem um porquê, tem um propósito, tem algo que eu preciso aprender. E quando eu falo de alma, eu falo sobre esse aprendizado, porque o autoconhecimento é você aprender. O que que eu tenho que. Eu gosto muito de falar para os meus pacientes, para que eles olhem para o passado. Sim, se você olhar para o seu passado, você vai ter o quê? Um passado de dor e prazer. Eu sempre pergunto, seu passado ele é mais dor ou prazer? A maioria fala dor, é muita dor. E tá tudo bem se foi muita dor. Mas aí agora a pergunta é: o que você decide fazer com essa dor? Você decide transformar ela em aprendizado ou você decide manter ela doendo, com mágoas, com peso, com algo que te prende, que não te deixa seguir adiante, não te deixa evoluir? Eu falo porque eu venho de um passado de abuso sexual, eu venho de um passado que meus pais se separaram quando eu era pequena, então eu criança entendi como um abandono. Minha mãe totalmente depressiva, sem conseguir cuidar de 4 filhas. A gente passou fome e necessidade. Abandono. Então, eu sou uma pessoa que na minha infância eu vivi o desamor, o desamparo e a desvalorização. Eu não tinha pais que falavam assim: nossa, que nota maravilhosa, nossa, que bom que você fez, parabéns por essa conquista. Então, e ainda por cima, fui abusada sexualmente, ainda por cima teve essa questão da separação dos meus pais, cresci vendo a violência dentro da minha casa. Na adolescência, eu fui dependente química, fui usuária de drogas, ficava de segunda a segunda, só não terminei o ensino médio. Teve um podcast aqui que eu falei sobre a autenticidade, você ser verdadeira, então eu tenho que falar a verdade aqui da minha história de vida. Quem me segue, quem me acompanha nas minhas redes sociais sabe que eu já passei por isso. Então, eu tive que aprender a lidar com o meu passado de dor com aprendizado, em olhar para esse passado e falar: o que que eu posso fazer com ele? Eu posso ficar como muitas vezes eu fiquei depressiva, eh, sendo uma usuária de drogas, porque eu usava pedra e maconha, andava só com quem não presta. A partir do momento que, quando eu tive uma overdose, tem até um testemunho lá mais completo, meu depoimento de vida na minha rede social. E aí eu decidi ser um agente de transformação. E depois, a minha alma ainda adoeceu mais ainda, porque depois eu casei, depois eu fiquei no centro de recuperação para dependentes químicos, me libertei das drogas, graças a Deus, tive um amparo aí de familiares, uma tia linda que eu amo, que me ajudou muito, minha Tirene, tia, te amo, e que me ajudou. Eu morei na casa dela um tempo depois disso. E, e aí depois minha mãe também, que me ajudou. Eu fui entendendo o olhar da minha mãe, de quando ela me levou para fora de tudo isso, ela queria me afastar das pessoas que introduziram a droga na minha vida, mas que eu aceitei, tá? A culpa foi minha, a culpa não é do outro. Mas depois eu entendi que minha mãe me deu aquilo que ela podia dar, meu pai me deu o que ele podia dar, e hoje convivo com os meus pais, amo os meus pais. São pessoas que eu tenho que honrar como pai e mãe, mas tudo isso foi um processo de perdão, foi um processo de gratidão e foi um processo de cura na minha alma.
Então eu tive que olhar para o meu passado e aprender. E aí depois, quando eu casei, que eu até ia falar, ia acrescentando, hoje eu tenho 22 anos de casado, meu sonho era ser mãe. A maternidade, ela gritava dentro de mim. Lembra, a gente está falando de alma. E a minha alma gritava por essa maternidade. A minha mãe e meu pai têm 4 filhas. As 3 são mães. Eu não. E aí eu tive, lembra aquela conexão da dor? Enquanto eu fiquei presa, minha base é ser mãe, a base da minha vida é ser mãe, a base da minha vida é a maternidade, eu adoeci. Eu não estava mais cuidando do meu corpo, estava comendo igual uma louca, tomando as injeções na fila da adoção, tudo que você possa imaginar, a inseminação, tudo que você possa imaginar, eu fiz, junto com meu esposo. E a dor de não ter, a dor de não realizar um dos meus maiores sonhos. E aí eu tive que me curar disso, porque aí eu tive uma depressão profunda, que é onde eu falei que eu desmamei de medicamento. Eu tomava Rivotril, quetiapina, Reconter, tudo que você imaginar de remédio psiquiátrico, eu tomava. Eu não conseguia, mas eu comecei a emoção se alojar na carne, eu comecei a ter formigamentos no meu corpo, eu comecei a ter taquicardia quase todos os dias, meu marido me levava para o hospital, eu achando que eu estava morrendo, eu ia dormir, eu acordava achando que eu ia morrer, então várias crises de pânico, várias crises de ansiedade, uma depressão profunda, um estado de tristeza que minhas irmãs, minha mãe relatam que quando eu entrava no ambiente, parece que uma nuvem preta, negra entrava junto comigo. E se você ver minha foto do antes e depois, quando eu estava depressiva nas minhas redes sociais, você vai falar, gente, não é? Todo mundo que olha minha foto fala, Amanda, não é você, mas era eu, totalmente doente. A minha alma estava gritando. E eu precisei olhar para esse passado e falar assim: eu preciso me amparar, eu preciso me amar e eu preciso me valorizar. Eu preciso fazer terapia, eu preciso buscar esse mergulho no autoconhecimento, eu preciso descobrir quem eu sou, eu preciso descobrir qual é o meu propósito aqui. E foi quando depressiva no hospital, quando eu tentei o suicídio, que eu falei assim, quando eu sair daqui, eu já venci dependência química, quando eu sair daqui, eu vou fazer psicologia, eu vou ajudar pessoas, eu vou ser um instrumento de Deus para ajudar a transformar vidas. E hoje é o que eu sou. E aí hoje, o fato de eu não ser mãe, hoje eu me visto, hoje mesmo, eu me vesti de palhacinho e fui na área de oncologia infantil da Fundação Santo André. É um trabalho voluntário, é algo que me preenche. Então, se eu tenho essa maternidade dentro de mim, eu preencho ajudando pessoas ali. E eu sempre falo, eu vou lá para levar amor e alegria, mas quem sai de lá preenchida sou eu. Então, busque coisas que vão preencher a sua alma e não baseie a sua vida num sonho, mas baseie a sua vida na sua verdade, naquilo que é o seu propósito. Existe um porquê, um propósito de você estar aqui. Então, que você possa se levantar e que você possa refletir sobre a sua alma e buscar por esse autoconhecimento, que é possível sim você se curar, assim como eu me curei. E nossa última parte aí é o espírito. Então, eu lembro que eu nunca deixei de acreditar que eu ia ser mãe. E até hoje eu acredito. Mas não quer dizer que eu vá parar a minha vida por ser ou não ser. Porque isso não determina quem eu sou. Não determina aquilo que é o meu propósito e o porquê, a razão pela qual eu estou e eu estou neste mundo. Então, a minha espiritualidade, ela se conectou aí. E é engraçado. Por que hoje eu falo muito sobre equilíbrio corpo, alma e espírito? Porque na época que eu tentei suicídio, eu era pastora. E aí eu falei assim, meu Deus, como assim? Eu jejuo. E eu tô doente na alma, eu tô tomando remédio tarja preta. Por quê? Porque eu não estava cuidando do corpo, eu não estava cuidando da alma. Tava tudo desequilibrado. Então, por isso que é importante o equilíbrio entre corpo, alma e espírito. Todos nós somos seres espirituais, a gente precisa acreditar em algo, a gente precisa acreditar em um propósito, ter fé em algo, e isso nos nutre. E aqui eu quero até trazer, né, nesse conceito. Então, eu quero que você pense
no espírito como as raízes, que eu comecei falando de raízes, né? Então, essas raízes, as raízes, elas são nutridas e elas são as que dão a estabilidade. Então, nossas raízes, elas são espirituais e elas são as que nos conectam com um ser divino e ela que nos dá força para enfrentar as tempestades da vida. Sem ela, a gente fica com o quê? À mercê das circunstâncias, a gente fica ali com medo, pausado porque algo não aconteceu nas nossas vidas. Então, cuide das suas raízes, faça práticas espirituais diariamente. Então, que tipo de solo você tem escolhido para plantar as suas raízes? E eu quero que você imagine agora o tronco e os galhos de uma árvore, tá? Tô fazendo uma analogia com uma árvore. Então, o tronco e os galhos é a sua alma. E o tronco, ele vai trazer a sustentação, porque o tronco, ele é a ponte entre as raízes e os frutos, assim como a alma se conecta com o nosso físico e o nosso ser espiritual. Então, as emoções e os pensamentos, eles são esse tronco. E essas emoções, elas precisam ser emoções positivas, esses pensamentos precisam ser pensamentos positivos, porque quando o tronco é saudável, e as raízes são profundas, pode vir uma tempestade, a árvore ela vai permanecer. Não vai vir a tempestade, vai quebrar, vai levar embora. Não. E quando você nutre isso, quando você equilibra essa raiz, esse tronco, o que vai acontecer? Você vai se fortalecer e aí os frutos vão começar a nascer. E os frutos é o nosso corpo. Então, é, o que você vê no seu corpo é resultado do que você foi nutrido naquele tronco e resultado da raiz onde você plantou, que solo você plantou a sua raiz. Então eu quis trazer essa analogia, porque se você cuidar do seu corpo, da sua alma e do espírito, então você vai ter uma raiz, que é o teu espiritual bem fortalecido, que é o teu propósito de vida ali, a tua base, a tua força. Você vai ter ali a sua alma, que são os seus pensamentos, suas emoções nutridas, nutrindo esse tronco para que ele possa dar frutos, que é o seu corpo. E aí o seu corpo começa a produzir, dar frutos. Assim você vai começar a agir, a fazer, porque é através do nosso corpo que a gente faz, não é? Eu aqui falando com você nesse podcast é uma ação, eu faço através do meu corpo, porque eu falo. Eu movimento as minhas mãos, eu faço. Então, por quê? Porque é o meu corpo nutrido. Então, se eu estou aqui ajudando você através desse podcast, é porque eu tenho uma raiz. Lembra da minha história que eu acabei de contar? Qual é o meu propósito de vida? É ser um instrumento de Deus para transformar vidas. Então, essa raiz está bem ali fortalecida em um solo bem fértil. E aí eu consigo girar frutos e eu tenho nutrido as minhas emoções e os meus pensamentos com coisas boas. Porque se você acha que tem dia que não dá aquele desânimo, dá aquela vontade de, ai, será que é isso mesmo? Não, não tem será, é isso mesmo. Porque a minha raiz, ela tá bem plantada e ela tá num solo fértil. Então eu vou dar frutos. Então, essa é a mensagem que eu queria trazer hoje nesse sentido de raiz, equilíbrio corpo, alma e espírito, que você possa aí cuidar de cada pedacinho no seu corpo, na sua alma e no seu espírito, para que você possa entender quem você é, qual o seu propósito, para que o seu corpo melhore, para que a sua alma melhore, para que o seu espírito melhore. E eu vou ficar muito feliz se você compartilhar esse episódio com alguém que esteja precisando aí equilibrar alguma dessas áreas na vida dela. E também mais feliz ainda se você ali estiver cuidando do seu corpo, seja no médico, seja na academia, seja na sua alimentação. Eu vou ficar feliz se você me marcar ali no seu stories falando: olha, Amanda, estou cuidando do meu corpo. Ou cuidando ali do seu espiritual, fazendo uma devocional, ou uma oração, ou como você quiser chamar ali a sua conexão com o divino, me marca também, eu vou ficar feliz ali. Olha, eu tô cuidando do meu espiritual. E
Ah, eu tô aqui indo para minha terapia, estou aqui, olha, estou lendo um livro que me conectou comigo, com o meu autoconhecimento. Então, olha aqui, Amanda, eu tô cuidando da minha alma. Então, essa é a mensagem, que você possa ser esse ser que cuida do corpo, da alma, do espírito, não por perfeição, não por perfeccionismo, mas sim por equilíbrio e saúde. Então, te vejo no próximo podcast.